Fala galera do Unmute! Vocês já devem ter notado a quantidade de cursos que tem por aí, sobre tudo quanto é assunto. E aí você deve pensar, será que eles brotam do nada? Na verdade não. Hoje eu tô aqui justamente para explicar quem é o outro pilar importante de um curso. Tô aqui com o Gabriel Ribeiro, dono da DBM, uma agência de lançamento, um coprodutor profissional. Fala Gabriel, como é que você tá? Bem-vindo! Fala Parodi, beleza? Muito obrigado pelo convite, espero contribuir com a sua turma para explicar um pouquinho sobre o nosso mercado, como é que funciona. Muito obrigado pelo convite. Oh, que isso, prazerzão. E aí, como tem muita gente que não é exatamente do mercado aqui, Gabriel, você pode contar para a galera o que é essa agência de lançamento e que muita gente também, o termo técnico é coprodutor, o que ele faz? Perfeito, então vamos pensar o seguinte. De um lado a gente tem um profissional, independente da área técnica que ele atue, ele tem um conhecimento, só que esse conhecimento dele, ele é restrito a um local onde ele consegue chegar. Se ele é um especialista, por exemplo, em vendas, ele consegue vender uma imersão, um treinamento presencial, talvez para 10, 15, 20, 30 pessoas. Mas ele não consegue fazer isso 100 vezes maior. Ele não consegue tornar aquilo muito maior do que é natural para ele. Então, onde entra o papel de um coprodutor, de uma agência de lançamentos? Onde você junta as duas partes. É uma parte técnica de um profissional, um especialista naquela área, e uma outra parte que são os bastidores. São os profissionais que trabalham junto com esse técnico, com esse especialista para fazer aquele projeto ser maior do que naturalmente é, tá? Então, sim, vocês podem estar olhando aí o quanto que esse mercado vem crescendo, a quantidade de cursos, imersões, tipos de produtos diferentes que são vendidos nas mais variadas áreas, ainda mais agora, nesses últimos meses, com todos os problemas que nós vemos passando, profissionais que não estavam olhando para esse mercado, que eram somente do mercado tradicional, mercado offline que a gente chama, né? Estão olhando para o nosso mercado para fazer disso também um negócio. E é o que eu defendo, é um negócio, não é simplesmente uma forma diferente de monetização. É algo que se você não se profissionaliza, não coloca de fato uma energia para ser diferente, você de fato não prospera nesse mercado. A gente já viu muitas pessoas entrando, tendo bons resultados, seja como especialista, Paródia, ou seja como coprodutor, como agência de lançamentos, e faz um outro resultado muito bom, só que se perde no meio do caminho, achando que o foco é o dinheiro, que aquilo vai se repetir constantemente. Não, e geralmente não é assim. A gente tem que, como se fosse uma empresa tradicional, ou como qualquer outra empresa, uma startup, você tem que estar sempre se reinventando, buscando fazer algo melhor, diferente. Nós também somos um tipo de empresa que adotou uma forma de monetização que tivemos que mudar ao longo do caminho, porque é o que estava fazendo mais sentido tanto para os nossos parceiros de negócio como para nós. Tá? Então, o nosso mercado, como você sabe, é um mercado digital, um mercado ágil, e se você fica muito restrito também às mudanças, isso é bastante complicado. Então, é um mercado muito interessante para as duas pontas, tanto para a ponta de um especialista como você, um monstro do mercado, como também para o profissional que é dos bastidores, que ele sabe pegar o Paródia, ele sabe pegar outros profissionais de educação que tem muito para poder entregar e falar, eu consigo fazer junto contigo um negócio. Show. E aí, e é um negócio interessante, né, Gabriel, porque geralmente as pessoas costumam ver só o produto final, né? De repente entrou ali no endereço, consumiu lá uma aula tal, outra aula, viu um curso tal. E é interessante explicar que o coprodutor, né, e a agência de lançamento, ela pode participar desde a concepção da ementa do curso, né, sobre o que aquele curso trata, até qual a precificação dele, como ele é oferecido, se são em partes ou é completo, né, com a mídia que é alavancada, vamos dizer assim, para chegar em mais pessoas. Dá para se dar uma geral assim nessas especialidades que geralmente vocês abordam e vocês servem ao mercado? Perfeito. Primeiro, é importante explicar aqui, Parodi, que é possível trabalhar de duas formas diferentes, na minha visão. A primeira forma é uma forma mais vertical, que eu digo. De todas as possibilidades, aquele coprodutor, ele trabalha de uma forma mais enxuta. Como, por exemplo, ele é um especialista em copy. Ele escreve texto muito bem, ele consegue escrever scripts, ele consegue ser persuasivo, ele consegue vender com os textos que ele produz. Ou ele pode ser um gestor de tráfego, ele pode ser um profissional de mídia, ele compra mídia em plataformas como Google Ads, Facebook Ads e demais plataformas. Só que também temos um outro formato, que é como a gente trabalhou por muito, muito tempo, que é o formato completo, onde o especialista ele fica focado somente no conteúdo, somente no produto,
E a agência de lançamentos faz tudo acontecer nos bastidores. Aí entra essa questão que você comentou. Ele participa da questão estratégica, quem que nós vamos atrair para esse movimento, qual o movimento que nós vamos criar, qual que é a causa que nós vamos criar, como que nós vamos ativar essas pessoas, como que nós vamos gerar consciência de um problema que eles estão passando ou ainda vão passar, qual que é a solução para esse problema, qual que é o produto que eu vou vender, é um curso, é um livro, é uma consultoria high ticket, qual o produto que é, qual que é a precificação que eu vou adotar, qual que é o formato de campanha que eu vou fazer. Eu vou fazer isso uma vez por ano, vou fazer 10 vezes por ano, vou fazer isso todos os dias, vou fazer isso todos os dias de forma que as pessoas consigam ver essa minha comunicação de venda como se fosse um livro. Todo dia você está vendo ali o livro, você consegue comprar esse livro quando você quer. Você vai numa loja do shopping, está lá o livro. Você vai no outro dia, está lá o livro. Você vai no outro dia, está lá o livro. Mas espera aí, tem uma forma de você fazer isso também todos os dias de uma forma oculta. Você atrai as pessoas de uma determinada maneira, só que somente quem levantou a mão, opa, eu tenho interesse nisso, vai receber uma comunicação de venda. E você retira a oportunidade em determinados momentos. Tá? Então, uma agência de lançamentos, ela pode trabalhar uma forma, como é que eu posso dizer? Como se fosse uma agência de lançamentos de tráfego. Existe só de copy, só de tráfego e de outros formatos. O de tráfego ele vai trabalhar com paródia, com vários outros profissionais e eles só fazem tráfego. Mas mesmo assim eles são uma agência de lançamentos, só focado num mercado específico. Eles são gestores de tráfego e fazem isso para vários e vários profissionais e projetos diferentes. Agora tem essa 360, que participa de tudo isso que eu falei aqui com você. Ótimo. E aí explica para a galera quando é que você foi se meter nesse mercado de coprodução. Conta aí para a galera aí. Então, foi meio que por acidente. O que aconteceu, Parodi? Quando eu fazia engenharia de produção, eu tinha um blog da área de finanças. Eu sempre gostei de análise técnica, de análise fundamentalista e estatística. Eu gostava das três, estudava as três. E estatística não é muito usual, é mais técnica ou fundamentalista, né? Quando eu tinha esse blog, eu falei, cara, eu preciso monetizar esse blog. E eu postava essas três análises que eu fazia lá, não como analista, mas como um estudante naquela área, vamos dizer assim, né? Curioso, né? Curioso. Eu falei, cara, eu preciso monetizar isso. E falei, como é que eu consigo monetizar isso? E eu fui buscando formas de poder monetizar com banners, posts, enfim, de formas diferentes. E você vai pesquisando no Google como monetizar na internet, como monetizar um blog e coisa do tipo, tá? Que ano isso, Gabriel? Isso aí, 2014, 2013, tá? E aí, o que aconteceu? Me formei e depois eu falei, cara, durante a criação do blog, eu tive ali parceiros que estavam dando apoio no blog, não financeiros, mas de conteúdo, que eles liberavam os conteúdos para eu poder divulgar. E com isso eu fiz amizade, eu fiz parcerias ali. E o que aconteceu, Parodi? Assim que eu formei, eu falei, bom, eu não quero entrar na engenharia de produção, seja na área industrial, seja qualquer outra área que a engenharia de produção propicia. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com o digital. E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu comecei a trabalhar de graça para esses parceiros que eu tinha feito no blog. Ou seja, monetização zero, e eu iniciei com e-mail marketing e automação, né, com esses parceiros. E daquilo surgiu outras parcerias e eu consegui alguns trabalhos para gerir e-mail marketing e automação, aí já sendo monetizado, Parodi. Comecei a ver algum dinheiro e na sequência entrei num projeto. Eu falei, bom, como é que eu consigo mais parcerias? Que é complicado, você pode ser indicado, mas você não tem repertório, você não tem o que mostrar, né, de resultados e tudo mais. E eu falei assim, bom, eu acredito que uma forma que eu consiga reduzir a fricção é trabalhando de graça ou trabalhando 100% no risco. Então eu comecei de graça e depois entrei no risco. Como se a gente tivesse uma parceria. Falei, bom, Parodi, eu não vou te cobrar absolutamente nada. O que o projeto faturar, parte é meu. Seja 10%, 20%, 30%. E a minha remuneração naquela época era em torno aí de R$700, R$1.000, R$1.500. Então flutuava em torno disso. Por projeto, né? E o que aconteceu? Quando eu fui para o variável, para esse formato 100% no risco, as coisas começaram a virar. O primeiro projeto, que já deu um resultado um pouco mais expressivo, aliás, nem tão expressivo assim, foi em torno aí de R$5.000, R$6.000 para mim. Já foi muito bom. Só que o resultado bastante expressivo naquela época foi em torno de 30, 40 mil reais. Falei assim, aqui, para eu faturar esse dinheiro do que eu fazia, eu tenho que trabalhar muito mais do que eu venho fazendo, eu tenho que contratar pessoas, etc. E eu entendi que eu conseguia ser uma pessoa só, trabalhando sozinho, e saltar de um faturamento de 700 mil reais
para mais de 30 mil reais. E aí que a chave virou e eu, de fato, entendi que aquilo é uma coprodução, me tornei depois uma empresa de lançamentos, e ali as coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei com o mercado financeiro, como eu te falei, e com esses profissionais eles foram indicando seus amigos de outros mercados, como poker, saúde, jurídico e outros mais. E a gente foi entrando, abraçando esses outros projetos também, tá? Depois nós voltamos para o mercado 100% financeiro, finanças e investimentos, que é onde a gente fincou nossa bandeira. Incrível. E aí, só para o pessoal tangibilizar, né? O mercado de infoprodutos, né, como a gente chama os cursos, é um mercado gigantesco, cada vez maior, né, crescente. Ele começou com alguns segmentos e atualmente ele abraça literalmente qualquer coisa, né? O cara que vai dar um curso de como trocar lâmpada sem se cortar, curso de como cortar a unha do mindinho. Tem muita coisa atualmente. Naturalmente, os mercados estão cada vez maiores, né, Gabriel? Eu queria só, para tangibilizar para o pessoal, um dos valores assim maiores totais, né, naturalmente na sua parte, de uma ação, de um lançamento desse aí que você já se envolveu, para o pessoal entender o tamanho desse mercado aí. Você lembra de qual foi o maior que você participou? O maior foi entre 7 milhões a 8 milhões, com um investimento em torno de 130, 140 mil reais. Uau. Que teve um retorno muito expressivo, um retorno sobre investimento e uma lucratividade para todas as partes, né? Então esse foi um baita de um resultado na época, e já fizemos várias vezes resultados expressivos, de mais de 3, 4, 5 milhões de reais, com investimento menos de 300 mil. É algo interessante. Ao primeiro momento você fala assim, cara, será que isso existe? Será que é assim mesmo? Será que funciona dessa forma? Só que na verdade você tem que entender, para que isso aconteça, tem muito trabalho e muitas pessoas envolvidas por trás disso. E aí entra essa figura, esse profissional de um coprodutor ou uma agência de lançamentos. Por quê? Porque um profissional, por mais capacitado que ele seja, ele não consegue rodar tudo isso ao mesmo tempo. Tem muita situação que acontece ao longo disso, tá? Como que você vai trabalhar determinada rede social, como é que você vai atrair as pessoas, como é que você vai entregar um conteúdo de qualidade, enquanto você está rodando vários pratos ao mesmo tempo, é o que eu defendo, você não consegue fazer isso com maestria em todas as pontas. Por isso entra essa outra figura do coprodutor, para ele rodar aquele prato com maestria também. Tá? Eu defendo muito essa ideia. É melhor você ter um percentual menor do que você teria para ter um faturamento muito maior. Você vai trazer um profissional naquela área para fazer o resultado ser muito maior do que você consegue fazer sozinho. E esse outro profissional consegue também ter a visão que você não está conseguindo ter. Até porque é interessante falar pro pessoal, a técnica de venda assim, de infoprodutos, ela foi popularizada no Brasil pelo Érico Rocha, né, pela forma de lançamento. Isso tem muitos anos e o mercado naturalmente muda, né? E as pessoas mudam. Você tem percebido que grau de evolução nas técnicas, Gabriel, assim, é uma coisa que você tem que ficar o tempo todo ligado, e como qualquer mudança pode impactar o resultado? É uma coisa sensível ou dá para replicar? Como é que é a tua visão sobre isso? Qual que é o meu pensamento sobre isso? Existe uma base, e daquela base, quando você compreende a base, você consegue criar suas próprias técnicas, sem depender de aprender uma nova técnica que outra pessoa criou. Você entende as variáveis, como que as coisas funcionam, se comunicam, e dali você consegue criar suas próprias. De lá para cá, depois que você comentou do Érico, né, que trouxe isso para cá, do Conrado Adolfo também naquela época, 2013, 2014, por aí. Muita coisa mudou, porque antes era só os dois. E a gente imaginava, bom, o mercado é isso. Não, só que na verdade, o mercado, na minha visão, seja por técnica, seja por o que for, ele está apenas começando. Quando você pergunta, você para qualquer pessoa na rua, você conhece o fulano, você conhece o ciclano, você conhece a técnica, a pessoa não conhece. As pessoas não conhecem, tá? Sobre estratégia de venda, você tem muito mais condição hoje de aprender com outras pessoas, para quem está começando, para ter um repertório muito mais amplo do que você tinha antes. Antes você tinha poucas referências e você tinha a base. E hoje você tem a base e você tem várias pessoas que fazem de formas diferentes, testam de formas diferentes, que trabalham somente com profissionais high level e profissionais que estão começando, tá? Então existe hoje, para quem está entrando nesse mercado, está entrando de uma forma muito diferente de como eu entrei. Que você não tinha esse mar de informação. Tem um lado positivo e um lado negativo, que você pode se embaralhar e não saber por onde seguir. Só para fechar também esse raciocínio aqui de estratégia de venda, Parodi.
por ter muita informação hoje sobre técnicas diferentes, você consegue testar muito o que vai funcionar para um profissional, talvez não vai funcionar para outro profissional. Depende do que você muda na sua forma de comunicar, de fazer, seja uma otimização, algo que você vai implementar, isso pode mudar muito o resultado, para melhor ou para pior. E o que a gente vive hoje é muito rápido, as ferramentas mudam muito rápido, chegam novidades sempre, tá? Mudança de políticas entre os aplicativos e plataformas, como por exemplo a gente está vendo com o iOS 14, restringindo várias situações. Então, para quem antes tinha somente uma forma de fazer que envolvia tráfego pago, que foi falado aqui, talvez vai ter que mudar. E é assim, você sempre vai ter que mudar o que você está fazendo hoje, e ponto final. Independente do que você faz, como você faz, você vai precisar, vai ser necessário, e eu defendo isso, que para quem não gosta de se atualizar, não fica nesse mercado, independente da área que você esteja. Então, com certeza, se você às vezes muda uma variável ali durante o seu projeto, isso pode ter um impacto muito, muito grande, seja ele positivo ou negativo. Show. E aí, no teu ponto de vista, Gabriel, as mudanças que acontecem, seja em tráfego, seja em copy, seja em estratégia, elas estão num ritmo muito alto, ou você acha que a coisa é meio que básica e só uma camada ali mais tática da coisa passa por atualização? Qual a tua leitura disso? Existe uma formulinha, ou você acha que é uma coisa que, se você não tiver o tempo todo ligado em várias frentes, você pode perder um pouco do contato da coisa? Como existe muita informação atualmente, as pessoas estão conseguindo testar mais, e o que vem acontecendo? Elas querem passar para frente o que elas estão testando. Então, talvez da forma que eu faço, ninguém que está vendo aqui, assistindo esse vídeo, faça. Talvez o mínimo que eu comunique, opa, isso aqui pode mudar meu jogo. E além disso, o que eu vejo, que além de todo esse tipo de conteúdo que já era feito, vendido também, de copy, de tráfego, seja o que for, hoje em dia está sendo falado também como empresa. Como que eu crio uma empresa nesse sentido? Como é que eu lido com isso? Para eu crescer, eu consigo crescer sozinho? Eu consigo desenvolver tudo isso aqui sozinho? Até onde eu consigo ir sozinho? Tá? E a gente vê profissionais também falando sobre empresas, sobre gestão, sobre liderança, para quem trabalha com infoprodutos, seja a ponta do expert ali, seja a ponta da agência de lançamentos. E isso é algo muito, muito importante, porque então, é o que vai diferenciar, não só no presente, mas no futuro, quem veio para ficar. Trabalhar isso como um negócio, não simplesmente uma forma diferente de monetização. Então, eu vejo isso com excelentes olhos também, não só essa aceleração de tipos de conteúdo e formas de se fazer diferentes com tráfego, copy, etc., mas também como outros donos de agência lidam com os funcionários, como que eles efetivam contratos, como que eles criam as suas empresas, enfim, como, né? Isso antes não existia. Verdade. E aí, para dar uma dica pro pessoal, como é que dá para avaliar uma boa agência de lançamento ou um bom coprodutor, assim? Se tivesse que falar, busca esse tipo de empresa ou de cara, dá para traçar um perfil? Com certeza. Primeiro, eu gosto sempre de pensar no que o expert quer, o que você como contratante busca. Você está começando agora, o que você gostaria, que tipo de perfil de profissional que você gostaria de ter do seu lado? Um profissional mais experiente, um profissional talvez que está começando, está com sangue no olho ali para poder fazer acontecer, um profissional que seja focado na sua área, que tenha mais tempo útil para poder trabalhar contigo. Enfim, quais são as necessidades que você tem? Vamos dizer, tem profissional, Parodi, que eles não sabem o que eles querem. E eles, quando vão conversar com o dono de uma agência, com um coprodutor, eles não sabem, eles não têm a devida clareza sobre o que eles querem, o que eles precisam. Então, eles não somente comunicam, eles ficam em cima do muro. Para onde que eu vou, o que eu faço? E com isso você acaba efetivando negócios com profissionais talvez que você não deveria trabalhar. Então, eu recomendo muito para os experts, para quem tem um conhecimento, que quer vender, que quer divulgar, passar isso para frente, tornar isso como negócio, você precisa ver se é um profissional que ele vai estar junto contigo ou se é mais um negócio para ele, se ele tem uma visão de longo prazo, porque talvez você tenha uma visão de longo prazo. Tem profissionais que não têm esse interesse de ter, eles gostam de trabalhar em projetos pontuais, eu vou entrar num projeto, depois eu entro em outro projeto, e ficam pulando, que eu chamo de pular de galho em galho. Então, você precisa primeiro entender o que você aceita, o que você não aceita, o que você quer, o que você não quer. Para quê? Para poder encontrar as pessoas certas
para trabalhar junto contigo. Porque se você não tem a devida clareza sobre isso, é possível que você feche um contrato com uma empresa que não vai te servir e você vai ficar chateado, porque você gastou dinheiro, gastou tempo, algo que não foi produtivo e interessante para você, tá? Sobre um ponto também que eu vejo que é interessante, cada empresa, Parodi, trabalha de uma forma diferente. Tem empresa que trabalha no formato só variável, somente performance, como a nossa. Tem empresas que trabalham no formato, não, eu trabalho somente com sociedade. Eu crio empresas junto. Eu não trabalho no formato de coprodução, eu viro sócio. Tem pessoas que falam assim, não, eu participo como coprodutor, eu tenho uma participação no variável, mas eu tenho 10 mil reais fixos mensalmente. Opa, dessa forma eu não gosto de trabalhar, porque eu gostaria de colocar esses 10 mil reais como investimento em mídia, por exemplo. Agora, se o profissional não tem se o expert, né, não tem essa devida clareza, ele não vai conseguir transformar isso em algo útil para ele. Então entra esses pontos que eu falei, se ele tem interesse de trabalhar com alguém no longo prazo, o formato de remuneração, de experiência, de foco naquela área, você gostaria que a pessoa fosse focada, se tem uma empresa, e a gente sabe que tem muitas empresas que são focadas em nichos diferentes, como a minha é para o mercado financeiro, de finanças e investimentos. Então, o que você precisa? Entende? Você quer começar já jogando um jogo mais alto, fazendo investimentos maiores, ou quer começar menorzinho e crescendo? Porque isso você vai ter que comunicar. Lógico. Dependendo com quem eu converso, fala, bom, não consigo participar de um projeto agora, ou senão minha empresa não trabalha nessa área. Mas isso está claro para mim, está claro para essa pessoa também o que ela quer. Então, rapidamente nós entendemos que não faz sentido, nem para uma nem para outra parte, né? Então, é por questão aí. De interesse mútuo, né? É que nem namoro, casamento, né? Tem gente que só quer ficar, tem gente que só quer namorar, né? Tem gente que quer casar, ter filho. E aí a gente falou muito aqui do coprodutor, né? Da agência. Se a gente for olhar assim pro lado do expert, né? Do especialista, né? Do infoprodutor, que dica que você poderia dar para o cara chegar mais bem preparado no mercado? Quer dizer, o cara que está querendo construir lá o curso dele, o infoproduto dele, o que você acha que é obrigatório o cara ter? Vamos lá, alguns pontos. Primeiro, é importante, ao meu ver, esse especialista, ele estudar muito o mercado. O que as pessoas estão buscando, o que elas querem. Você pode jogar o jogo do que elas querem, que é fricção zero, ou você pode jogar o jogo de eu entendi o que elas querem, mas eu vou formar essas pessoas de uma outra forma. Eu vou trabalhar um nível diferente de consciência, só que para isso eu vou ter que suportar, talvez ficar 1 ano, 2 anos, para educar esse mercado, porque não está educado para isso, certo? Então esse é um ponto. Outro ponto é, dependendo do tipo de jogo que você quer jogar, você vai precisar viver para isso. Deixa eu dar um exemplo prático. Para quem joga o jogo do perpétuo, que é vender todos os dias, né, que nós chamamos, ele pode trabalhar em várias empresas, ele pode ter várias empresas, ele pode, enfim, ele não vai ficar para isso. Ele não vai viver para trabalhar com perpétuo. A atividade dele é fazer o produto, a atividade dele ali é gravar vídeos e anúncios. Ele não precisa ter um mecanismo de defesa, ao meu ver, tão importante. Agora, se ele trabalha com tickets maiores, com lançamentos, ele precisa se dedicar naturalmente mais. Ele precisa produzir conteúdo. Imagina só, nós dois trabalhamos no mesmo mercado, Parodi. Você está sendo visto o tempo todo pelas pessoas. Eu não. Você vende alguma solução por 3 mil reais. Eu também vendo uma por 3 mil reais. Você, naturalmente, é mais bem conceituado na mente dos consumidores do que eu. Você está sendo visto mais vezes. E pela repetição, as pessoas também te colocam num outro lugar diferente do que eu estou, né? Uhum. Então você vai vender mais do que eu. É natural que isso aconteça, a não ser que eu seja muito apelativo, que eu mude muito, que eu jogue com o jogo das palavras, traga atenção para mim, certo? Então, dependendo da forma como que você quer trabalhar, se é mais lançamento ou se é mais perpétuo, você precisa mudar também o seu comportamento. Então, quem joga o jogo de lançamento precisa se entregar de fato. Mas eu tenho 3 empresas. Poxa, vai ser complicado de você viver de lançamento, porque lançamento necessita da pessoa, entende? E até só para caracterizar para a galera aí que tá vendo, Gabriel tá colocando que basicamente existem 2 formas de você vender, né? O lançamento é uma mecânica, uma dinâmica que você cria uma apreensão, né? Represa a atenção das pessoas para um clímax, um super momentum, onde aquela oferta é feita, as pessoas podem comprar, e depois aquilo acaba e tudo fecha de novo. Ninguém mais consegue adquirir aquilo. O perpétuo é justamente essa mecânica constante
de oferecimento daquilo com menos pressão psicológica, né? Então, de fato, faz muito sentido o que você falou, caso do perpétuo permitir que o cara tenha outras atividades, né? Vamos dizer assim. Sim, e deixa eu até dar um outro exemplo para separar, para quem está assistindo e não conhece o nosso mercado, perpétuo e lançamento. O lançamento é como se fosse um filme novo que vai passar no cinema. Boa. Você chama atenção, cria toda aquela expectativa, vende os ingressos na pré-venda, você traz as pessoas para um determinado momento e depois encerra aquela oportunidade, porque aquele filme não vai ficar disponível por muito tempo. Então é o formato de cinema, ou se não o formato de vestibular, formato também de algumas escolas de inglês, onde as pessoas não conseguem comprar quando elas querem. Tem determinados momentos que elas conseguem comprar. É uma forma, é uma técnica, é um jeito de comercializar algo, tá? Que é visto em vários mercados. Agora, no perpétuo, você tem o livro, você tem o carro. No livro, geralmente, não é feito campanhas. Agora já no carro é. Então, ou seja, não compre o carro agora, espere tal dia. Aí você vai esperar tal dia e vai ter uma super campanha. Você pode sim comprar o carro hoje, mas você não vai ter aquela super condição, né? Então, assim, existe esse formato de você não colocar tanta pressão. Você quer comprar um carro lá de 100 mil reais. Ah, cara, posso comprar hoje, eu não posso comprar amanhã. Tá lá o carro. Agora, com IPVA zero, com placas sem custo e por aí vai, você vai ter um momento específico para poder tomar aquela ação. E se aquilo for vantajoso, interessante para você, você entra. Como todo mercado que explode, entra muito curioso, entra muito oportunista, né? A pessoa cresce o olho, porque também fica gente mostrando cifras, muitas vezes, não sei se são reais ou não. E a verdade é que tem muito curso prometendo coisas duvidosas, vamos dizer assim. O que você acha que acontece com o mercado quando entra essa galera aí, não tão um pouco escrúpulo? A minha visão que isso prejudica fortemente o nosso mercado, porque temos pessoas que entram para fazer dinheiro e ponto final. E o que elas fazem? Elas entendem o mecanismo, que realmente não é difícil de se entender. Quando você entende o mecanismo, você pode usar ele de uma forma mais acelerada. É como se você estivesse dentro de um carro. O quanto que você quer acelerar? Para onde que você quer virar o volante? Então, cada um toma essa decisão. E tem pessoas que aceleram muito, que fazem de uma forma fantasiosa, ludibriando as pessoas, mostrando formas de se viver a vida, de resultados rápidos. E isso realmente é muito envolvente para quem está, talvez, com dívidas, precisando de uma monetização rápida. E realmente isso toca, isso chama atenção. E as pessoas entram nisso. Só que o que geralmente acontece, Paródio? Quando você tem uma evolução, vamos pegar um gráfico aqui, né? A gente tem um aumento de expectativa quando você está comprando algo. Só que quando você entrega abaixo, isso em massa, porque você atraiu 20 mil pessoas, vendeu para... Vamos supor, você atraiu 100 mil pessoas, vendeu para 10 mil pessoas um produto de R$1.000. Você fez 10 milhões de reais, tá? E o que pode acontecer? Você levou a expectativa, mas você não trouxe aquilo que as pessoas estavam esperando, em massa. E essas pessoas vão falar, tá vendo? Curso online, isso não funciona. Isso é coisa que nunca funcionou. Aí eu já comprei um outro que foi dessa forma. Então, esses grandes players, eles fazem isso. Eles entendem o mecanismo, só que eles querem tirar o máximo possível. É extração. O máximo possível e o mais rápido possível, né? O mais rápido possível. E eu vou sair. Eu vou montar minha pousada, eu vou abrir outras empresas e o mercado, do jeito que ficar, ficou. Eu não quero participar desse jogo por muito tempo. Então eu faço esse estrago e vou embora. A gente já viu isso acontecer. E não foi uma, nem duas, nem três vezes. E acaba sobrando pra gente. Falando mal do mercado, que todo mundo passa a perna, ou que são sempre promessas fantasiosas. E não, é o mercado de educação. Só que tem formas de se educar e de se vender. Tem pessoas, sim, que fazem de uma forma mentirosa, de fato. E infelizmente, são as pessoas que vendem mais. Por quê? Essa é grande contradição, né? Gera muita vontade de ter aquilo, de ter aquela vida, de ter aquele faturamento. Quem não quer, em menos de um mês, você investir R$1.000 e começar a faturar R$100.000 todos os meses? Para quem tá olhando aqui, cara, eu quero isso, né? Isso é para mim. E a gente sabe que no dia a dia as coisas não funcionam de uma forma tão mágica assim, como qualquer outro que tá assistindo aqui, tem a sua empresa, talvez um C-level. É muito trabalho envolvido, tem muitas variáveis, muita coisa acontece. E às vezes as pessoas não param. Eu acredito que o senso crítico, as pessoas estão perdendo o senso crítico de avaliar, cara, isso é possível? Eu acabei de conhecer essa pessoa e eu tô pagando R$2.000
para essa pessoa. Quanto tempo leva para eu ganhar R$2.000? E a pessoa às vezes não para pensar, para pesquisar, para perguntar para alguém sobre aquele professor, mas não, lê uma manchete, é para mim, entra e acaba às vezes se frustrando e passando isso para frente, como se isso não funcionasse. Eu lembrei de uma frase, é meio ridículo, eu detesto citar frases, mas eu lembrei de uma frase do Pequeno Príncipe, que fala assim, você te tornas responsável pelaquilo que cativas, alguma coisa assim. Engraçado, né, porque tem muito da venda, qualquer tipo de venda, tem uma promessa, né, você promete alguma coisa, e tem gente que faz promessas irresponsáveis, né, isso machuca não só financeiramente a pessoa, como arranha, seja a imagem da própria cara que está fazendo isso, até de repente um segmento, né, Gabriel? Isso é uma coisa delicada. Cada mercado trabalha isso de uma forma. Tem mercados que isso acontece, como por exemplo o mercado financeiro, a gente vê muito disso. Traders que começaram a ser traders de ontem para hoje e já estão vendendo promessas falsas. E infelizmente para o nosso mercado isso é muito ruim. Quem está olhando de fora acha que são todos iguais e tudo funciona da mesma forma e não é assim. Tem pessoas que estão estudando liderança e gestão para ter uma empresa cada vez maior, melhor, para fazer você que está assistindo aqui, que é um baita de um profissional, não só fazer uma vendinha ou outra, para vocês ficarem lá 10, 15, 20, 30 anos vendendo, fazendo disso um negócio. Às vezes não, muitas pessoas entram no nosso mercado, não como mercado de educação, como mercado de retorno sobre investimento. Onde eu vou colocar e vai me voltar 10, vai me voltar 6 em 3 meses? Muitos olham isso, só isso. Então, peraí, quando isso está acontecendo repetidas vezes, a pessoa perde a essência. Verdade. Peraí, você está vendendo o seu conhecimento, e aí você vai embora, você, enfim, não participa, seja o que for. E é um mercado de educação, só que feito, entregue e vendido de uma forma diferente. Boa. Se inspirou nessa, gostei de ver. Frase fabulosa, mas é verdade. Eu acho que a educação é comunicada de uma forma diferente, vendida de uma forma diferente, com outra dinâmica. Eu acho que é isso mesmo. E até para fazer um super adendo aqui, conheci o Gabriel, sei lá, 5 anos, não sei quanto tempo, e de longe é um dos caras mais sérios aí do mercado, não à toa tá aqui no Unmute. E é um cara muito preocupado justamente com essa irresponsabilidade, com efeitos colaterais que pessoas que não são do mercado acabam gerando no mercado, né? Porque a gente sabe quem são os caras sérios, né? E, aliás, deixa eu só emendar aqui num papo importante, Gabriel, que é o seguinte, você, acho que até por conta disso, há um tempo criou lá um grupo, né, para preparar e para tunar a mentalidade da galera. Conta para o pessoal o que é isso, e até para adiantar logo, assim, eu viro e mexe, tô lá, participo e presencio, assim, justamente a evangelização do Gabriel em contar para o pessoal que isso não é um play curto, isso não é um jogo de noite pro dia, isso é um investimento, um business que você tem que criar e fundamentar para carregar para muito tempo com responsabilidade, né? Conta aí pra galera, por favor. Então, eu estive nos bastidores desde quando a gente se conheceu. E eu falei, cara, agora eu preciso subir esse novo pilar para nós. Trazer essa bagagem nossa, os nossos problemas, as nossas vitórias, para ajudar as pessoas que querem também trabalhar como a gente trabalha. Como vem tendo uma demanda muito alta de profissionais e bons profissionais precisando de coprodutores e agências de lançamento, falei, bom, é isso, a gente precisa formar essas pessoas, porque o mercado não vai parar, pelo contrário, a tendência é crescer. Agora, as pessoas estão achando que é só vender, e não é só vender. É fazer de uma forma séria, é fazer com contrato, é fazer com empresa, é emitir nota, é fazer de uma forma organizada. No começo não é organizado, é assim com todo mundo, mas você tem que ter as informações certas para ter um atrito menor no seu caminho. E é isso que eu ofereço no meu projeto, coisa que eu não tive quando eu comecei. Eu nem sabia o nome, que isso era coprodução de infoprodutos. Eu fui simplesmente fazendo. Então não tinha ninguém para me falar, Gabriel, seria bom você abrir empresa, seria bom você fazer nesse formato. Olha só, você está deixando de olhar para esse ponto, você está esquecendo o seu networking, você está esquecendo de avaliar melhor como lidar com cada situação, com cada profissional que você tem, como organizar a sua agenda, como ser mais produtivo na sua empresa, como contratar pessoas, como demitir pessoas, como avaliar experts antes de você contratá-los. E tudo isso
Eu falei, bom, eu preciso colocar isso para frente, comunicar e não só educar, mas também colocar oportunidades, porque a gente sempre recebe experts que querem trabalhar conosco. E como a gente atende somente o mercado de finanças e investimentos, nós direcionamos todas as oportunidades para quem participa junto conosco lá do Mestre da Coprodução, do projeto Coprodução Profissional. Então, além de uma formação e uma forma de você conversar com quem faz o que você faz, a mesma língua, as mesmas dificuldades, compartilhar suas vitórias, mas também você recebe oportunidades para trabalho direto no seu colo, né? A gente brinca. Você pode e entende como ir à luta, ir à caça, como prospectar, mas também quando você faz parte desse projeto, nós nos encarregamos por fazer isso. As pessoas levantam a mão, Gabriel, tem interesse em trabalhar contigo, com a sua empresa, e nós falamos, opa, infelizmente nós não atendemos esse tipo de mercado, ou não temos condição de atender você, mas nós conseguimos colocar você em boas mãos. Então, para quem está recebendo aquela oportunidade, é muito bom, que além da formação e forma de comunicar com os demais colegas, recebe a oportunidade de trabalho, de monetizar o que você investiu, né? E uma coisa que eu achei fantástico ali, realmente, a galera assim, fica muito seduzida, né, por sair ganhando dinheiro, sair vendendo, sem nem entender como é que fica de pé, né, quer correr sem saber ficar de pé. E ali eu acho que no teu curso tem coisas muito bem fundamentadas, muito bem arquitetadas, binárias, objetivas científicas, tipo, como é que eu calculo, né, o modelo de receita, né, o revenue share, que tem o coprodutor com o infoprodutor. Então tem uma planilha, né, para você colocar o que né, com quanto um tá entrando, quanto o outro tá entrando, aí sai um número específico, não é aquele negócio, né, de botar a mão aqui, ver para onde tá apontando o vento, né? Então acho que é um baita serviço aí. Deixar aqui na legenda até os links para a galera conhecer mais de perto. E também eu defendo muito que a gente precisa usar bem o nosso tempo e parar de perder tempo com situações que não é para você perder seu tempo, como por exemplo, cálculo de participações. Se você está fechando um projeto, você vai precisar falar, você vai precisar comunicar isso. E que tal, em vez de em 3 dias ficar pensando sobre, resolver isso em 3 minutos, né? Então, eu busco trazer ferramentas, soluções ali para que a pessoa possa mais rapidamente entender qual o melhor cenário, o que ela tem que fazer, situações que eu não tive naquela época. E também tem um outro ponto muito importante, Parodi, que infelizmente a gente não encontra muito isso no mercado tradicional, no mercado de indústria, comércio e afins, que é compartilhamento do que você está fazendo hoje, do que está funcionando hoje. Então nós temos no nosso projeto também uma comunicação entre os profissionais que estão ali, tá? É o encontro dos mestres que nós chamamos. Então o que você está fazendo, que está dando certo, que está dando errado, a gente comunica ali. Cada um está trabalhando no mercado diferente, fazendo diferente, faturando milhões, alguns estão faturando milhões, alguns estão começando agora. Então tem pessoas de diversas situações e para quem não é desse mercado e que tem muito conhecimento, saiba que você pode ajudar muitas pessoas e ainda montar um negócio com isso, ser muito bem remunerado por isso, né? E vir para o nosso mercado de uma forma para de fato ajudar, para agregar, e aí você vai ter como consequência dinheiro, remuneração financeira. E, infelizmente, o que a gente vê por aí é o contrário. As pessoas vêm pelo dinheiro. Opa, posso ganhar muito dinheiro com isso. De fato, você pode ficar muito, muito rico trabalhando com isso. Nós só crescemos a nossa empresa trabalhando dessa forma e trabalhando 100% no risco, fazendo acontecer de fato. É um mercado muito promissor para as duas pontas. E eu defendo muito que a gente não tem um mercado que está, como é que eu posso dizer, que já temos muitos players em todos os mercados e nichos. Não, sempre vai ter alguém com uma visão diferente, mesmo que esteja abarrotado de profissionais, aquele é diferente, ele tem uma experiência nova, ele está contando uma história diferente. Animal. E eu convido você que está assistindo aí para olhar para o nosso mercado de uma forma positiva, porque é um mercado de educação. Muito, muito positivo. Tem picaretas, tem pilantras, como qualquer outro mercado. Exatamente. Agora, mas esse é um mercado sério. É um mercado que expulsa também quem é amador, que expulsa quem não é bom, expulsa também, como qualquer outro, tá? Mas é isso que eu acredito. Excelente. Gabriel, bom demais, rendeu demais. Queria te agradecer, lógico, e deixar você à vontade aí para deixar um recado para a galera. Parodi, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Conte comigo para outras oportunidades. Agradeço também pela live que nós fizemos dias atrás lá no meu Instagram. Para quem não conhece, eu tenho um perfil no Insta, que é o @coprodutorprofissional.
onde eu compartilho o que a gente faz, o que está por detrás de uma empresa que trabalha com isso. Nós temos também o nosso projeto, que depois o Parodi vai deixar linkado aqui embaixo para que vocês possam conhecer. E deixo aqui essa mensagem que é um mercado muito crescente, muito positivo, onde as pessoas compartilham informações, ideias e querem que tudo aquilo que entre mais pessoas e façam desse mercado cada vez maior. Não é um mercado de picaretas, não é um mercado de pessoas ruins, mas sim, tem pessoas, infelizmente, que são picaretas, são ruins, mas não é um mercado que é assim. E essas pessoas fiquem tranquilos que elas são expulsas do jogo rapidamente. Excelente. Cara, obrigado de novo, um abração para você, tá? Valeu, Parodi. Muito obrigado, um abraço.